Olá pessoal, vamos ver hoje então uma partida entre o Botvinnik de branca e o Smyslov de negras, jogada pelo Mundial de 1954, a 14ª partida. Começou então com D4, cavalo F6, C4, G6, olha só o que será que vem por aí, G3. O Botvinnik não joga a linha principal com o cavalo C3, indo para a linha clássica da defesa indiana do rei, ou a Grunfeld, né? E vai para as linhas com o G3, com esse fianqueto na ala do rei, que gera partidas mais posicionais. Bispo G7, bispo G2, roque, cavalo C3 e D6. O Smyslov escolhe a defesa indiana do rei. Muito interessante, pessoal, porque o Smyslov, nos anos 50, claro que o que a gente conhece dele hoje em dia? A gente conhece dele um grande jogador de finais e um jogador posicional por excelência. Mas vocês sabiam que nos anos 50 ele era um expoente da Grunfeld? É uma abertura que hoje em dia é super combativa, super dinâmica, super tática. E, no entanto, o Smyslov jogava isso nos anos 50. Vejam como esses caras, para atingirem os níveis mais altos do xadrez, eles tinham que jogar de tudo, né? Como é hoje em dia, né? Hoje em dia, os caras do topo jogam de tudo, pessoal. Cavalo F3, cavalo de BD7, roque, E5, E4 e C6 e bispo E3. Esse bispo E3 era a novidade na época, e gerou essa partida muito interessante, mas hoje em dia os lances mais preferidos são H3, em que o jogo poderia continuar dessa forma, por exemplo, certo? Ou então B3, B3 nessa posição aqui, vamos ver aqui a linha depois do oitavo lance, B3, tá? Seriam essas possibilidades. Porque agora, gente, o que aconteceu com esse bispo E3? Esse lance permite um avanço aqui das negras com cavalo G4, o que vai dar uma quebrada na estrutura. Vamos dar uma olhada aqui como é que continuou. Veio bispo G5 ameaçando a dama, dama B6, H3 ameaçando o cavalo, e o Smyslov deixa o cavalo ali, deixa o cavalo visando o quê? A uma troca, porque ele vai contra-atacar no centro, está ameaçando o cavalo de C3, e abre a coluna H na ala do rei. Veja só que interessante que fica. Parece que sacrifica a peça, mas é o que a gente chama de pseudo-sacrifício, porque recupera em seguida. Cavalo A4 ameaçando a dama, dama A6 ameaça o cavalo, veio peão por cavalo e B5, e o cavalo das brancas não tem casa, então recuperou a peça. Veio cavalo por D4 no centro, e agora o Smyslov recupera o cavalo com B por A4. Certo? Então tá aí a posição, pessoal. O objetivo foi atingido, trocou o cavalo, quebrou o centro e quebrou a ala do rei das brancas. E agora o Botvinnik tem aqui um lance complexo, certo? Que ele topou o desafio. Ele foi para cavalo por C6. Por que eu digo que é complexo? Porque agora ele está sacrificando um cavalo temporariamente também. Talvez fosse o jogo psicológico. Se tu pode sacrificar um cavalo temporariamente, eu também posso. Talvez seja isso, né? Dama por C6 e E5, abrindo o fogo da diagonal, certo? Do bispo fianquetado e ganhando a torre. Porque agora a dama vai ter que sair dessa, dama por peão e bispo por A8. O problema aqui é o seguinte, pessoal. É que agora o Smyslov vai conseguir deixar esse bispo de Casa Branca preso. E todas as estruturas do roque com o bispo fianquetado, esse bispo é simplesmente fundamental para a defesa, porque já é uma concessão avançar o peão da coluna do cavalo do rei, ainda mais tirando o bispo da área, e ainda com a coluna H aberta. Vamos ver como é que a coisa continuou. Cavalo por E5,
torre C1 ameaçando a dama. Dama por D6, pessoal, não é bom, porque vem bispo por G4, o cavalo está defendido, bispo D5 e dama D3, certo? Com vantagem para as negras, tá? Então, torre C1, dama B4, e aqui então um lance que ainda protege o peão e já prepara a próxima manobra das negras para tentar sufocar esse bispo de Casa Branca. Vamos dar uma olhada. Veio A3, dama por B2, dama por A4 e agora vem o lance, pessoal. Quiser dar uma pausa? Bispo B7. Fundamental, lance fundamental na nossa visão, porque é o lance que tira o principal defensor do roque das brancas. Veio torre B1. Segue então cavalo F3 cheque. Vejam que o bispo de Casa Branca não está mais defendendo a grande diagonal e está tudo aberto no campo das brancas. Rei H1 e bispo por A8 sacrificando a dama. Esse lance, pessoal, numa partida de mundial, sacrifício de dama dessa forma, eu acho simplesmente espetacular. Veio torre por dama, cavalo por G5, cheque a descoberto do bispão lá de A8, rei H2, cavalo F3 cheque, rei H3, bispo por torre, bispo por B2 e dama por A7. E olha só, pessoal, agora nós temos aí par de bispo e cavalo pela dama, só que as brancas ainda têm um peão passado distante. Só que o rei fraco, né? O rei mais exposto. Então vamos ver como é que continuou essa obra-prima aí do Smyslov. Veio bispo E4, A4, rei G7, torre D1 ameaçando o peão de D, bispo E5, as peças negras harmonicamente centralizadas, dama E7, torre C8 trazendo mais peças para os eventos lá na ala do rei, já vamos ver isso. A5, torre C2 invadindo a sétima e notem que o Smyslov não está preocupado com esse peão aqui avançando. Rei G2 defendendo o peão de F2, cavalo D4 cheque a descoberto do bispo de Casa Branca, rei F1, olha só a situação. Bispo F3 ameaçando a torre e já restringindo a saída do rei. Observe a casa G2 e E2. Torre B1. Cavalo C6 ameaçando a dama e impedindo a entrada em B8, que poderia ficar complicado, né? Imagina aqui, pessoal, torre de B8 e dama em F8. Ia ficar complicado aqui para o rei também. E agora as brancas abandonaram, gente. Vamos ver como é que poderia continuar isso aqui. Dama C7. Bispo D4, de olho ali em F2, que não tem como defender. Dama por D6, torre cheque. Rei E1, torre E2, rei F1 e torre H2, com checkmate no próximo lance. Então, pessoal, uma partida espetacular. Espetacular. Vamos dar uma revisada rápida. Então começou com a escolha de uma Índia do rei, certo? Veio o bispo E3, que era novidade da época, mas permitiu então que o Smyslov fizesse essa manobra sacrificando temporariamente o cavalo, né? Mas depois restringindo o cavalo branco e recuperando, fazendo essa debilidade na ala do rei. Depois o Botvinnik quis ganhar qualidade aqui, dando uma atividade muito melhor para as peças negras. Olha só isso, né? Depois o Smyslov bloqueia o bispo de Casa Branca das brancas, tira um defensor importante da jogada. Olha só como é interessante essa conduta dele. E acaba por sacrificar a dama por 3 peças menores, que é realmente o ponto alto da partida, né? E aí recupera a torre ali e depois centraliza a turma na cara do rei branco, certo? E traz a torre para o ataque. E aí
prestando bastante atenção também para não deixar depois desse torre B1, não deixar as peças brancas entrar na última fileira, porque poderia até resultar em ataque de mate, certo? Com o cavalo C6, e aí o Botvinnik abandonou. Então, partida muito instrutiva. Depois observem com calma, reproduzam no tabuleiro, certo? Que essa partida é uma obra de arte eterna. Eu gostei muito. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.